canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. Paz esteja convosco. Mais uma vez aqui estamos, para junto estudarmos a Bíblia. A Bíblia é uma coisa que nós temos que se alimentar todos os dias, E hoje eu quero estar falando do Salmo de número 14, um salmo muito impressionante, porque aparentemente ele tem tudo a ver com o Salmo de número 2. E tem muito mistério nesse salmo, ele tem muita coisa boa e junto a gente vai estudar junto e ver os detalhes importantes que tem nesse salmo. Salmo maravilhoso. Então, sem mais perca de tempo, paz seja convosco, que Deus possa estar abençoando cada um de nós. E não esqueça de deixar o seu joinha. E se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva e acione o sininho aí, porque nós vamos continuar estudando a Bíblia e de um jeito diferente, de um jeito que talvez você ainda não tenha estudado. Vamos lá então para o nosso estudo aqui do Salmo de número 14. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor Mor. Diz o Nércio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Eu aqui já tenho estudado esse salmo e agora eu quero estar passando para vocês, como está aqui nessas letras em azuis, roxinho, algumas coisas que eu coloquei aqui. O homem foi feito com um potencial. Realmente o homem foi feito com um potencial muito grande, elevado. Quando Deus criou aí o homem, foi feito diferente dos animais. Deus colocou o homem para governar sobre os animais, um pouquinho acima. Tem um lugar da Bíblia que diz que Deus fez o homem um pouquinho abaixo dele, Abaixo dele, porque o homem foi feito para governar a terra e Deus ser o rei da terra. E um pouquinho abaixo dos anjos. O homem foi uma criatura muito maravilhosa que Deus criou. Então, o homem recebeu, além de um espírito de vida, um espírito que dá oportunidade para o homem viver, O homem vegetar como os animais. O homem recebeu algo de Deus. Algo de Deus que interliga o homem a Deus. Um espírito de governador, um espírito que vai além. Mas nós não vamos falar desse mundo espiritual hoje, O homem então foi feito com um potencial muito grande, ou seja, Deus colocou um espírito extra no homem. Inclusive eu estava vendo uma live que o cara falando que o homem tem 2 espíritos. Não, o homem tem um espírito que é dele e tem o espírito de Deus nele. Ou os espíritos de Deus, o espírito da sabedoria, um monte de espírito, Então Deus tem colocado coisa extra no homem. Então este tem a função de ligar o espírito que Deus colocou no homem, tem a função de ligar o homem a Deus. Mateus 18, Aquele que desligar na terra será desligado no céu. No entanto, o homem tem que ter o Espírito de Deus nele,
para que ligue ele ao eterno, certo? Então, a função do espírito extra que Deus colocou no homem é para ligar, para ter uma ligação entre ele e o homem, entre Deus e o homem. E essa ligação o homem perdeu, né? O homem é diferente dos animais. O homem tinha dentro dele o espírito do Criador, enquanto o animal tem só apenas o espírito dele, ou seja, o vento, né? Apenas o fôlego de vida, que é o espírito de vida. Mas o homem, com o pecado, o homem ficou igualzinho aos animais. O homem ficou comum, apenas com o espírito de vida, perdendo aí o espírito de ligação entre Deus e o homem, né? Versículo 2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Então Deus sempre deu oportunidade para o homem, sempre deu oportunidade, que Deus deixou ainda uma inteligência no homem para que o homem pudesse buscar Ele. Então vamos para alguns versículos bíblicos para se referir a isso aqui, né? A entendimento para buscar a Deus. O nosso irmão Tiago escreveu no capítulo 1, no versículo 5: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não censura, e ser-lhe-á dado. Tem uma versão que diz que não toca na cara, né? Deus dá a sabedoria, e dá uma sabedoria sem limite para o homem que busca. O que você vai fazer com a sabedoria que Deus vai te dar, né? Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então hoje, infelizmente, o homem tem uma capacidade limitada. Por que o homem tem uma capacidade limitada? Porque o que o homem vai fazer com o conhecimento? O que o homem vai fazer com o espírito do conhecimento? O espírito de sabedoria a respeito de Deus. Então Deus não vai te usar, Deus não vai te dar o que você não pede, Deus não vai te dar o que você não quer, ou Deus também não vai te dar aquilo que você não sabe o que fazer com ele. Deus, sendo onisciente, ele sabe do que somos capazes. Então Deus não vai dar para nós um dom, Deus não vai colocar um espírito em nós que nós possamos realizar coisas grandes, já que nós não vamos fazer isso, já que nós não vamos usar de forma correta, certo? João capítulo 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não. Deus não dá Espírito por medida. Deus dá capacidade para que as pessoas evoluam cada dia. No entanto, nós não somos limitados. Nós temos condições de crescer, nós temos condições de evoluir, e muito. Efésios 4, versículo 7. Mas a cada um de nós, né, foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Ou seja, nós recebemos de Deus a graça conforme a medida. Que medida? Medida do dom de Cristo. Quer dizer, Jesus tinha todos os dons. Ele disse assim, ó: eu faço milagres, eu ressuscito os mortos, levanto os aleijados, tal, dou vista ao cego.
E vocês poderão fazer muito mais que isso. Poderão ir além do que eu já fui. Mas vocês têm que ter o dom de Cristo, o Espírito de Cristo, ser também imitador de Cristo. Então Deus pode dar capacidade para nós, mas o que nós vamos fazer com isso? Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Mas aquela medida de perfeição a quem já chegamos, nela prossigamos. Será que nós fazemos isso? Né? Então nós temos que, quando nós recebemos alguma coisa de Deus, um talento de Deus, nós não podemos enterrar. Temos que continuar lutando para que a gente consiga crescer cada dia. Mas se nós estagnar, se nós parar, não vamos sair disso, pelo contrário, vamos voltar atrás. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem é? Né? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. A primeira coisa que uma pessoa tem que ter é sinal de obediência. Porque Jesus obedecia os mandamentos, Jesus era um homem que obedecia os mandamentos, até mesmo o apóstolo Paulo obedecia os mandamentos. Certa vez o apóstolo Paulo foi preso e ele deixou a seguinte palavra: eu não pequei nem contra o templo, nem contra César, nem contra o judeu. Se ele não pecou contra César, porque ele não estava batendo de frente com Roma. Se ele não pecou contra o templo, porque ele não fez nada que viesse contra aquilo que os judeus acreditavam. E ele também não pecou contra os judeus, porque ele também guardava a lei judaica. Certo? Versículo 14. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha que coisa que o apóstolo está escrevendo aqui. Então tem sabedoria, que é do caso aí, a ciúme, né, sentimento faccioso, e pessoas que é egoísta, que mente, né, vai contra a verdade. É uma sabedoria que não é uma sabedoria que vem do alto, mas é terrena, uma sabedoria animal, diabólica, né? Vamos voltar então para o Salmo 14, nós lemos o 1 e o 2, né? Agora vamos ler o 3. Desviaram-se de todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não é complicado isso? É muito complicado isso, né? Não tem pessoas que fazem o bem. Por isso que cheirava mal quando Deus foi ter com Noé, falou para Noé que o pecado cheirava mal às suas narinas. Então, por isso que cheirava mal. Gente, até nós que é do bem, tem nojo das atitudes tomadas por milhões de pessoas. Claro. Você já imaginou? Você tem notícia que você recebe de pedofilia, de tantas outras coisas, de pessoas que matam outros, esquarteja, guarda na geladeira, que come, etc. Aí você fica enojado de ver o tamanho da crueldade. E também não vai longe. Quando você vê hoje a doutrinação de criança, né, e tantas outras inversão de valores, você fica enojado. Imagine Deus. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo sequer. Não tem nenhum. Deus olhou lá de cima e não viu o justo. E naquele tempo, então
Davi estava escrevendo que não tinha justo. Se fizer todo imundo, não há um sequer justo. Pode ser que Davi estivesse até exagerando, mas o apóstolo Paulo também escreveu que não há um justo sequer. Versículo 4 do Salmo 14. Acaso não tem conhecimento, nem sequer um dos que praticam a iniquidade? Que come o meu povo como se comesse pão e que não invocam o Senhor? Amados, eu fico imaginando como Deus ele tem paciência, né? Vendo a crueldade aqui do seu próprio povo. Aqui está falando no sentido literal e no sentido espiritual. E também no sentido simbólico. Nos três sentidos tem lógica. E é fato. Podemos pensar que não tinha canibalismo? Não. Tinha sim canibalismo. Nós não podemos pensar que não tinha. No sentido espiritual, eles não estavam comendo todo o que o povo tinha? Acabando com a espiritualidade do povo? Acabando com a espiritualidade das crianças? É o que está hoje. Hoje as crianças estão perdendo toda a religiosidade, estão perdendo a afeição de Deus, eles estão comendo toda a sabedoria das crianças, né? E também no sentido simbólico. Eles estavam comendo tudo o que as pessoas tinham, acabando com a verdade, destruindo tudo. Isso já estava acontecendo. Versículo 5. Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Deus não esquece o justo. Deus é rico em misericórdia e visita a maldade até a terceira e quarta geração daqueles que fazem o mal, né? Mas daqueles que fazem o bem, ele visita e vai até 1000 gerações, ele tendo misericórdia das pessoas. Vê o quanto Deus tem paciência e tolera. Deus tem amado o ser humano, sabendo quem o ser humano é, né? Vós quereis frustrar o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Gente, quem diz que pobre merece? Não, pobre não merece. Mas Deus, lá de cima, Ele contempla o pobre. Deus não abandona a pessoa mais frágil, os pobres, os humildes. Nem que naquele dia o pobre também vai ser jogado no lago de fogo. Porque todos vão ter as suas oportunidades. Mas Deus não permite que pisamos naquelas pessoas que estão abaixo de nós. Deus quer que nós amamos até os nossos inimigos. Portanto, o Senhor refugia, o Senhor dá refúgio aí dá cobertura para as pessoas que são menos beneficiadas, né? Deus pode usar aquele que nem parece ter condições e que despreza, fica desprezado. Quando você imagina que uma pessoa está lá, não tem nada, é um pobreta, estamos falando aqui de pobre espiritual. Quando a gente imagina isso, Deus, ele pode usar uma criança, Deus pode usar uma pessoa pequena, uma pessoa frágil. Deus pode usar quem Ele quiser. E aquelas pessoas que desprezam os outros, ele acaba ficando desprezado. Certo? Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor fizer voltar o cativo do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel.
Esse versículo aqui, acontece a mesma coisa com o Salmo de número 2, conforme eu falei. O último versículo do Salmo número 2, ele é diferente dos demais versículos. A gente vê que esse versículo aqui, ele é diferente dos demais. Então aqui no verso 7 está falando do reino messiânico. E que o Eterno, juntamente com seu Filho, que estará reinando com vara de ferro, irá dar as últimas oportunidades aos homens naturais. O restante das nações, né? Eu tenho um vídeo aqui, restante das nações. Vamos ver se eu deixo aqui embaixo para a nossa meditação, tá bom? Então, meus amados, Deus sempre dá oportunidade, mas o povo desviou totalmente. E pensa que hoje está tão diferente, está cheio de pastores, está cheio de pessoas aí com pensamento super diferente. Não está nem aí para as coisas de Deus. Não quer nem saber. Totalmente diferente. Não faz as coisas certas. Tem desprezado Deus. Está longe do reino de Deus. Pessoa só pensa em dinheiro. Só está pensando em fama, dinheiro, normas, construir templos. Estão pensando em renome. Estão pensando nessas coisas. Vai ensinar, ensina beabá. Ensina sobre o templo, que já passou. Ensina sobre coisa. Não está preocupado com o reino de Deus. Não ensina as pessoas conforme tem que ensinar. Não ensina as pessoas a desviarem do pecado. Não ensina as pessoas a desviarem do pecado. Aí, Deus sente nojo dessas pessoas. Tem muito pastor que estão grudados no comunismo, nas pessoas diabolizadas, nas pessoas globalizadas, e não quer nem pensar, não tá, nem pensa em sair. Para eles está de bom tamanho, não quer nem saber, quer tocar, quer empurrar com a barriga, é blá 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 daqui, blá 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 dali, e se fingindo. Fazem cultos como se Deus estivesse se alegrando. Na verdade, é um velório para Deus, porque a igreja está morta. Está morta. A igreja, muitos, milhões de pessoas que estão pensando que Jesus vai voltar e vai pegar ela e vai levar para algum lugar. Vai quebrar a cara. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus vai vir buscar os escolhidos. Nem os escolhidos estarão prontos perfeitamente. Só através da misericórdia de Jesus. Jesus vai pegar os escolhidos. Os demais vão entrar para a vara de ferro. Porque Jesus vai vir para reinar com vara de ferro. E todas essas pessoas, conforme está no versículo 7, todas essas pessoas vão ser reinadas com vara de ferro. Vai ter a última oportunidade de se consertar com o seu Criador. Ou conserta ou vai para o lago de fogo. Eu não estou me excluindo disso, não. Eu estou querendo fazer parte dos escolhidos. Eu quero que a minha família, eu quero que você, eu quero que todos nós fazemos parte dos escolhidos. Mas o que é que você está fazendo por você? O que é que você está fazendo por você? Você está deixando ser levado por conversa de blá blá blá, por pastorzinhos? Você está seguindo o pastor? Você está seguindo o preleitor? Você está seguindo o cantor? Quem é que você está seguindo? Você está no reino de Deus? Você fala com Deus? Você tem intimidade com Deus? Meus amados,
Não me siga. Não me siga, eu sou pecador. Eu e você precisamos se consertar com Deus. Cada dia, né, melhorar. A Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é imundo, que está sujo, suja-se mais. Porque para Deus, nós vamos ter oportunidade. Se nós não fomos arrebatados, se nós não fomos transformados e arrebatados, devemos de estar felizes por fazer parte do reino de Jesus e levar varada e apanhar para poder ganhar a vida eterna. A vida é eterna. Tenho muita coisa para falar para vocês. Já falei e tenho muita coisa para falar. Gente, deixa seu joinha. Se você caiu de paraquedas aqui, faça parte da família, se inscreva. Acione o sininho aí, tá? Para não perder nosso estudo. Que Deus nos abençoe, que o eterno, soberano Criador seja conosco. Até breve, se assim Deus permitir.